se eu não me engano, alguém me perguntou a respeito de parâmetros. Então, eu tenho um parâmetro definido para os benefícios. Então, se esse funcionário ele vai ter plano de saúde, se esse funcionário ele vai ter hora extra, se esse funcionário ele vai ter vale transporte. Então, esses são alguns benefícios, são alguns parâmetros que eu posso para colocar dentro de um RP. Eu tenho que colocar dentro do sistema de folha de pagamentos, porque sem isso ele não vai girar. Então, isso se chama parâmetro, ok? Eu tenho a partir daí emissão de documento, eu tenho aqui o controle de ausências, eu tenho aqui planejamento e controle de férias, tudo isso, informações em cima do meu colaborador. A partir daí eu gero meu cálculo da folha. O que é que eu preciso pagar, o que é que eu não preciso pagar, o que é que ele recebeu, teve adiantamento ou não, pronto. Então eu vou gerar minha folha. A partir que eu gero minha folha, eu também posso inserir nos meus cálculos o ponto eletrônico. Eu vou lá, algumas empresas hoje trabalham com ponto eletrônico, eu busco a informação de ponto eletrônico e jogo dentro da minha rotina de cálculo. Então ele vai calcular tranquilamente a minha folha. Tá? Daí eu gero os meus pagamentos, tá? Informações para o financeiro, ok? Algumas empresas eu pago no caixa, outras empresas eu gero uma autorização para o banco creditar na conta daqueles meus funcionários. Então isso quem faz é o financeiro. Tá? A partir daí ele está alimentando o quê? O contas a pagar. Porque quando eu estou pagando, o salário é uma obrigação da empresa. Ok? Aqui eu gero meus encargos, que também alimentam o meu financeiro. Por quê? Todos aqueles encargos que foram apontados eu vou ter que pagar. FGTS, INPS, essas coisas mais, tudo isso vai ter anotado lá no meu financeiro. Tá? E, por sua via, para concluir o processo aqui, eu tenho que informar ao meu contábil de o que eu paguei de folha de pagamento e de encargos. Ok? Então, esse é um processo bem simples, para você ter ideia quantos processos são envolvidos numa questão de folha de pagamento. Esse globo que tem aqui, é que em algumas empresas, o funcionário ele tem acesso pelo portal do colaborador. E ele coloca algumas informações necessárias para gerar todos esses processos aqui. Então, tem algumas empresas que profissionalizam isso aí, dessa forma, tá? Perguntas? Não, sem dúvidas. Ok, que coisa boa. Bem, pessoal, estamos finalizando nossa aula, tá? E para isso, eu vou passar exatamente as nossas atividades. Pelo pouco que eu passei para vocês, tá? Pelo que eu tentei passar para vocês, foi um pouco de experiência nesses últimos 24 meses, tá? Que eu passei trabalhando em cima de RP. Espero ter contribuído para vocês abrirem, terem uma visão legal em cima do que é um RP. Tá? Não é um bicho de 7 cabeças. É um bicho hoje que você com certeza vai utilizar dentro da própria sua região. Tá? E diante das informações, do retorno que vocês me passaram com relação à última atividade, eu achei super interessante. E estou passando outra agora para você, onde essas informações vocês acabaram de ver. Tá? Por exemplo, é o seguinte, vamos lá, vamos dizer, a atividade é a seguinte: conhecendo os objetivos do sistema de RP para as empresas, descreva detalhadamente os seguintes processos. Por favor, com suas palavras, tá? Opa, desculpem, pronto. Em uma empresa de varejo, imagine, feche os olhos e imagine uma empresa de varejo, tá? A venda do produto de cimento. Então eu tenho um saco de cimento. Iniciando o processo desde a compra do produto ao fabricante até a venda do produto ao cliente final, com emissão de nota fiscal. Então imagine quantos processos são passados até do momento que eu compro por que eu estou comprando um saco de cimento, ou até o processo quando eu vendo esse saco de cimento lá, quando eu emito o cupom fiscal desse saco de cimento. Tá? Então eu gostaria que vocês visualizassem. Quantos processos eu passo? O processo de compra. Por que o processo de compra? Tá?
Processo de estoque. Por que o processo de estoque? Então, eu queria que vocês descrevessem esses processos que estão aí. Um outro exemplo que eu também passo também, que aí você pode escolher um ou outro. Da mesma forma, considerando uma indústria. Imagina uma indústria, tá? Descreva o processo de fabricação de alimentos industrializados, desde a compra da matéria-prima até o momento de colocação do produto final no mercado. Beleza, cara. Beleza, isso aí. Então, imagine o seguinte. Imagine que eu tenho uma empresa. O que eu já tive de empresa não está no gibi, eu sou um milionário, né? Então, eu tenho uma empresa onde... vamos lá. Meu amigo de Sapé. Você me disse que tinha uma fábrica de doce aí. Ok? Imagine. Não deixa de ser uma empresa de alimentos industrializados. Então, vamos lá. Eu tenho uma necessidade. Eu vou começar a produzir doce de abacaxi. O que eu preciso para produzir e vender o meu processo de doce de abacaxi? Por exemplo, é o seguinte. Eu preciso ter, dentro do meu estoque, açúcar, mel, água, matéria-prima, abacaxi, pessoas, tá? Vendedores, despesas que eu vou pagar, recebimentos que eu vou ter, faturamento, vou vender para quem, eu vou receber de quem, tá? Eu vou entregar para que estabelecimento comercial. Então, essas dúvidas, eu gostaria que vocês passassem para o quê? Para um processo de RP. Então, do momento que eu vou tentar ser bem rápido, para vocês me entenderem e não copiarem minha resposta. Então, eu preciso de quê? Eu preciso saber quantos abacaxi eu tenho no meu estoque para poder comprar uma quantidade de venda que me solicitaram. Quantos vidros, quantos recipientes eu preciso ter, quantas tampas eu preciso ter, quem vai me fornecer as tampas, quantos rótulos,